Opa! Isso não vai ser. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Então, hoje a gente está aqui em mais um dia de palestras, né, do evento. E hoje a palestra é Bioindicadores de Poluição Aquática. Quem vai ministrar essa palestra é a Gisele e a Camila, essas meninas maravilhosas. Eu sou suspeita a falar, né? Eu queria muito agradecer elas por estar aqui hoje com a gente, por ter aceitado o nosso convite. E agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente desde o início. Está sendo muito legal para a gente. Então, antes de começar a palestra, eu tenho 2 recadinhos para dar para o pessoal. O primeiro é sobre o formulário. O formulário vai ser enviado ao final da palestra, quando estiver terminando a palestra, junto com a palavra-chave. Quem não preencher o formulário ou quem colocar a palavra-chave diferente do que a gente enviar, não vai ser considerada presença. E o segundo recadinho é que, para fazer perguntas, coloquem pergunta em caixa alta, 2 pontos, e façam a pergunta, para a gente conseguir enxergar elas no chat, ok? Então, muito obrigada de verdade. E eu passo a palavra agora para as meninas. Obrigada, Lu. Obrigada, Lu. Bom, primeiro, então, a gente vai se apresentar. Eu sou a Gisele. Eu fiz mestrado, doutorado na PAC, pela UEM, na parte de macroinvertebrados bentônicos, pelo PEA. Então, desde lá eu venho desenvolvendo ainda pesquisa sobre o assunto, né? Meu pós-doutorado também foi com macroinvertebrados, mas daí de outra região ali. E atualmente eu continuo ajudando o pessoal do laboratório da professora Evanilde Benedito, de Ecologia Energética, e a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos sempre nessa linha de macroinvertebrados e espero poder contribuir para vocês, para a formação de vocês um pouquinho, para falar um pouquinho desse grupo que eu venho estudando há 14 anos. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Camila. Eu fiz graduação também, mestrado, e atualmente estou no doutorado, tudo aqui pela UEM. Trabalhei durante a graduação e mestrado com macroinvertebrados, e no momento, né, atualmente, eu estou trabalhando com o efeito do aumento de temperatura sobre o processamento foliar em riachos. Né? Eu e a Gi trabalhamos juntas desde a graduação, então espero contribuir um pouco também hoje com vocês, né? E a nossa palestra vai ser sobre bioindicadores de poluição aquática, né, com enfoque em macroinvertebrados bentônicos. Lu, se nós estivermos falando baixo, alguma coisa, algum probleminha, você pode falar com a gente, tá? E no final, aí nós vamos responder, né, se houver alguma dúvida, se ficar algum questionamento, certo? Tudo bem, Cami. Ok, o áudio ok. Então tá bom. Já tá certinho. Tá apresentando? Já tá apresentando? Não, né? A gente não colocou a apresentação. Falta a apresentação. Então, rapidinho, deixa a gente... Então, aqui, tá aparecendo para vocês? Agora dá. Aqui está... A gente nos apresentamos para vocês, tá? Então... Bioindicadores de poluição aquática com ênfase em macroinvertebrados bentônicos de água doce. Bom, em 1970, teve a Conferência de Estocolmo, né, que foi assim, um marco onde, né, o mundo começou a pensar sobre a degradação ambiental, né, tanto dos ambientes terrestres quanto aquáticos. Né. E em 1992, né, 20 anos depois da Conferência de Estocolmo, teve a conferência, né, Rio 92. E essa conferência, nessa conferência percebeu-se que não havia sido feito nada durante esses 20 anos em relação à degradação e poluição ambiental,
Então, a partir daí é que começaram realmente as soluções, né, as questões de soluções, buscar soluções de problemas em relação a esses impactos. E as alterações que ocorrem nos ambientes aquáticos, né, são múltiplas, como desmatamento da vegetação ripária, né, ou seja, a vegetação que está no entorno desses ambientes, atividades mineradoras, né, para extração de minerais, ouro, ferro, construção de barragens e represas, né, a gente sabe que essas construções, elas causam impacto tanto ali na área da represa, que é toda inundada, quanto no curso de todo o rio, né, porque afeta os nutrientes e todas as comunidades. Lançamento também de efluentes sem tratamento, né, efluentes industriais e também domésticos, exploração de recursos pesqueiros, né, e crescimento da piscicultura. Nós sabemos que a piscicultura, né, se o efluente não for tratado corretamente, né, e for jogado no ambiente aquático, isso aumenta muito os nutrientes ali, né, e fora ainda a piscicultura quando é feita, né, no rio. Então, né, é um impacto muito grande. E introdução de espécies não nativas, né, tanto dentro do ambiente aquático, né, espécies de peixes, invertebrados, quanto também no entorno da vegetação, né, espécies da vegetação não nativas, que podem, né, tornar-se invasoras. Assim, as alterações dos ambientes aquáticos, né, elas causam desde homogeneização, né, dos leitos, rios, né, córregos, diminuição da diversidade de hábitat e microhábitat, então, né, desestrutura o hábitat dos organismos, e pode provocar também eutrofização artificial, né, que é o acúmulo de nutrientes, um aumento muito grande de nutrientes no ambiente aquático, né? E todas essas alterações, elas podem causar mudanças na dinâmica e estrutura das comunidades biológicas, né, influenciando na riqueza, ou seja, podem reduzir o número de espécies, reduzir a diversidade, podem até aumentar a abundância de uma determinada espécie mais tolerante ou resistente. Então, né, tudo isso causa essas alterações nas comunidades biológicas. Assim, o biomonitoramento, né, que surgiu aí para observar e acompanhar, né, uma espécie ou um grupo que seja indicador, né, de poluição, né, de alguma alteração, durante um intervalo de tempo. Então, essa questão do tempo é muito importante, né, para você ter um tempo de monitoramento, né, não ter apenas uma coleta, né, pontual, e sim, né, uma coleta ao longo do tempo para ver as alterações, com o objetivo de obter informações sobre as condições daquele ambiente, né, e das comunidades biológicas. O monitoramento ambiental, então, é um programa de acompanhamento das variáveis tanto bióticas quanto abióticas, né, com o objetivo de identificar mudanças ambientais e propor o manejo, né, desses ambientes. Realização de coletas periódicas, análises dos dados, inclusive, né, com estatística, né, a estatística ela é muito importante, e interpretação desses dados para entender, né, as condições daquele ecossistema. Assim, existem os bioindicadores, né? O que são realmente os bioindicadores, né? Então, indicadores biológicos são espécies, né, grupos de espécies ou comunidades cuja a presença, a quantidade e a distribuição, né, onde eles estão, acabam indicando impactos ambientais em um ecossistema aquático, né?
Então, refletem as mudanças, as alterações que podem ocorrer ali naquele ambiente, né, devido aos impactos. E o uso de bioindicadores, eles complementam dados referentes a parâmetros físico-químicos. Então, apesar de alguns autores trazerem que os bioindicadores são mais eficientes do que, né, os parâmetros físico-químicos, na verdade, eles têm que se complementar, né? Inclusive, esse uso de bioindicadores, né, essa eficiência dos bioindicadores é justamente por eles refletirem, né, o que está no ambiente durante um período de tempo, né? Não é apenas ali uma coleta pontual. Muitas vezes a água, ela está com os parâmetros físicos e químicos ok, porque já foi carreado, né, o efluente que foi jogado ali já pode ter sido carreado. Porém, os organismos que estão ali recebendo constantemente aqueles efluentes, eles vão refletir, então, né, aquelas condições que às vezes os parâmetros não conseguem. E existem, então, bioindicadores, né, aí ideais, né, e existem algumas características para esses bioindicadores. Então, né, a primeira coisa, eles devem ser sensíveis aos diferentes tipos de impacto, né? Devem ser abundantes na maioria dos ecossistemas aquáticos, então precisam ser, né, ter um número grande ali para cada espécie, né, vários organismos para cada espécie. Ser de fácil amostragem, né, a amostragem tem que ser fácil, né, o trabalho ali fácil, e apresentar custo reduzido. Também não adianta, né, ter um custo muito alto para aquele monitoramento, tem que ter um custo reduzido também. Os organismos, o ideal é possuírem um ciclo de vida longo, então, né, quanto mais tempo eles estiverem ali no ambiente, mais eles vão refletir o que está ocorrendo. Devem ser de fácil identificação, isso é importante também para você conseguir ter, né, os parâmetros ali de diversidade, de riqueza. Ser relativamente sedentário e ter ampla distribuição. Então, ele ser sedentário, né, muitas vezes, né, os peixes, eles, dependendo do ambiente em que ele se encontra, ele pode estar, né, se deslocando bastante. E tem outros organismos, como os invertebrados, que acabam sendo um pouco mais sésseis, né? Então, isso também acaba sendo importante porque ele reflete, pode. Como a gente costuma dizer, né? Qual é o problema dos peixes? Os peixes eles podem ser indicadores ambientais, né? Só que qual é o problema? Você tem que conhecer muito bem o seu local e saber quais espécies ocorrem ali para saber quando elas não estão ocorrendo por algum impacto ambiental. Porque, como a gente fala, né? Eles podem nadar. Então, se essa situação não está legal ali do ambiente para eles naquele momento, eles simplesmente vão procurar um ambiente mais adequado, né? Então, por isso que esses organismos que têm essa facilidade de locomoção não são tão indicados para serem bioindicadores quanto os organismos sedentários, que, no caso, né, não tem para onde fugir, coitados. Se as condições ambientais se modificam por algum motivo, eles não têm como sair andando dali, né? Eles vivem ali, o deslocamento é muito lento, ou demora um ciclo de vida todo para eles conseguirem fazer esse deslocamento. Então, por isso que eles são os mais indicados aqui nesse momento. E existem também, né, aqueles organismos que têm a possibilidade de uso em estudos ecotoxicológicos, né? Então, de alguma forma, quando eles entram em contato com as toxinas, eles acabam alterando, né, tendo mudanças genéticas e até, né, no próprio fenótipo, né, mudanças morfológicas devido ao contato com essas toxinas. Aí, alguns exemplos de bioindicadores aquáticos, né, são as macrófitas aquáticas, né, as plantas aquáticas, que podem ser, né, enraizadas, submersas, né, flutuantes, algumas emergentes, né, que ficam ali bem no entorno. E essas macrófitas, né, por exemplo, essas que são flutuantes, né, quando você encontra um ambiente, né, com uma enorme quantidade dessas macrófitas, você pode inferir que aquele ambiente tem bastante nutriente na água, né? Então, esse nutriente na água que faz com que elas
cresçam, né, e se proliferem bastante no ambiente. Então, elas podem ser indicadoras de qualidade ambiental, né? E tem também exemplos de peixes, né? Os peixes, eles possuem alguns órgãos como o fígado, as brânquias, os rins, que podem apresentar, né, alguma alteração devido a toxinas, metais pesados. Então, né, eles apresentam alguma alteração que pode indicar também se o ambiente tem qualidade, né, ou não. E os bioindicadores aquáticos, né, que nós vamos dar ênfase realmente, são os macroinvertebrados bentônicos, né? Então, é um grupo muito diverso, e nós vamos, né, falar um pouco mais deles agora e um pouco mais sobre monitoramento. Esses organismos, então, né, bentônicos, o que quer dizer? Né? Eles vivem no fundo de rios, lagos, no fundo de ambientes aquáticos, né? E podem ter tantos vegetais, que são chamados de fitobentos, e animais, né, que nós chamamos de zoobentos. Nós vamos falar um pouco mais agora. Esses animais, é interessante falar que eles podem tanto viver, né, todo o seu ciclo de vida dentro da água, né, como alguns coleópteros, hemíptera, ou então eles podem, né, viver apenas parte do seu ciclo de vida na água, né? Geralmente vivem ali mais jovens, né, como larvas ou ninfas, e depois eles acabam, né, virando pulpos, eclodindo e indo para o ambiente terrestre. Então, existem esses dois tipos de organismos. Os ambientes, né, que esses organismos estão, né, eles são amplamente distribuídos, né? Ocorrem quase todos os corpos aquáticos, então grandes rios, riachos, lagos, lagoas, reservatórios e até poças de água, né? Onde você acha que não tem nada, pode não ter nada, pode ter um invertebrado. Aquelas poças, inclusive, choveu, ficou ali uns dias ali de chuva, sei lá, aqueles dias úmidos ali de janeiro, 7 dias, já é suficiente para desenvolver uma comunidade ali bentônica naquele fundinho ali. Isso. Inclusive fitotelmos também, né, que são ali as bromélias, né, aquela aguinha que fica, né, que ficam nas bromélias. Aquilo ali também, né, pode ter tem pessoas que chamam até de mini ecossistema, né, que tem várias comunidades ali dentro. Então, ele é um grupo muito abundante e diverso, né, e eles são influenciados tanto por fatores físicos e químicos, quanto, né, pelo sedimento ali do local, né, se tem areia grossa, areia fina, matéria orgânica, né, qual a quantidade dessa matéria orgânica. Então, eles são influenciados por esses fatores. E eles são eficientes no monitoramento de impactos, né, de impactos nos ecossistemas aquáticos, né? Por que eles são tão eficientes? Né? Eles possuem alta diversidade, então é uma altíssima diversidade de organismos, são amplamente distribuídos, como, né, comentamos no slide anterior, possuem muitas adaptações, né? Eles podem possuir estruturas, pigmentos que tornam, né, mais fácil a respiração, por exemplo. Então, são organismos com várias adaptações. Existem espécies que são mais sensíveis, espécies que são tolerantes e espécies que são resistentes, realmente. Então, né, podem responder aí às diferentes poluições. São relativamente césseis, como comentamos, e permanecem de semanas a meses no sedimento, né? Isso para a maioria dos grupos. Tem espécies até que podem viver durante anos no sedimento, até 3 anos, por exemplo, espécies de besouros, né, coleóptera. Então, eles permanecem bastante tempo, por isso que tem como fazer realmente uma avaliação, um monitoramento a longo prazo aí do ambiente. Apesar deles serem, né, tão eficientes, existem ainda algumas limitações, né, como dificuldade na amostragem. Então, dependendo, né, do local da amostragem, é uma amostragem mais
trabalhosa, digamos assim, é pesado, é um trabalho pesado a coleta deles, né, o esforço amostral, e aí você tem que coletar, lavar, trazer para o laboratório, fazer a triagem, né, o que é a triagem? É você ir lá e separar, né, tirar os organismos da amostra e depois identificar esses organismos a nível, né, de família, gênero. Então, é bem trabalhoso. Então, né, tem essa dificuldade em relação à amostragem e dificuldade em relação à identificação, né? É até controverso isso, né? Tem pessoas que falam, é tranquilo de identificar, mas isso depende muito do grupo, né? Tem grupos, inclusive, que não são identificados na lupa, precisa de um microscópio para identificação, então, né, isso acaba tudo dificultando e sendo bem trabalhoso. Mas vale a pena. Mas vale a pena. Então, os principais amostradores a gente trouxe aqui só para, né, mostrar para vocês como esses organismos são amostrados, né, nos ambientes. Então, tem aqui o Ekman e Van Veen, ou Draga, né, no PELD, né, no trabalho do PELD, nós utilizamos essa draga aqui. Então, esses amostradores são mais para, né, rios, lagoas, né, ambientes que você consegue, são mais profundos e você consegue jogar esse equipamento e trazer o sedimento, né, para cima. Você está interessado em amostrar uma área ali, né, pegar o que está ali naquela superfície, né, naquela parte mais superficial daquele leito, daquele corpo aquático, então, e você tem uma profundidade um pouco maior, né, para fazer essa amostragem. Por exemplo, a gente teve pontos de monitoramento no reservatório de Itaipu, há uns anos atrás, que o ponto mais profundo tinha 150 metros de profundidade. Então, como fazer a amostragem desses pontos? Então, a gente usava esses amostradores aqui, como, por exemplo, aqui é o Bambi, né? Essa draguinha aqui, a gente jogava, então, uma corda com mais 150 metros, claro, para poder fazer a amostragem desse material lá que estava lá naquele fundo do reservatório. Então, esses são os amostradores para esse tipo de ambiente, né? Mais indicados para esse tipo de ambiente mais profundo. Isso. Aí, esse daqui é o core, né? Aqui, ele já é um tubo bem comprido, onde você consegue pegar, né, uma parte grande do sedimento, né? Você coloca e você tem uma parte, inclusive, estratificada do sedimento, né? Ele é utilizado até para estudos paleolimnológicos, né? Então, estudos com fósseis. Então, é bem interessante. Tudo vai depender realmente do ambiente e do tipo de estudo. Esse aqui é o Surber. Ele é muito utilizado em riachos, córregos, né? Que são ambientes rasos, né? Aqui você acaba padronizando, né, a quantidade de material que você vai colocar aqui dentro, né? Geralmente nós utilizamos o pé mesmo para estar, né, chutando e empurrando o material aqui dentro, certo? E handnet, né, peneiras que são utilizadas aí em macrófitas aquáticas, né? As macrófitas, né, tem muitos macroinvertebrados que vivem ali, né, nas macrófitas, então nós podemos amostrar, né, com esse equipamento e com a utilização de peneiras. E é importante também lembrar que quando a gente está falando agora de trabalhos mais atuais de monitoramento desses organismos, é interessante, eles geralmente fazem uma amostragem que tenta pegar o máximo de diversidade dos locais. Então, muitas vezes eles usam Surber, usam a handnet, usam vários tipos de amostradores juntos, criando uma amostra que a gente chama de amostra composta, que o que é isso? Que compõe a maior parte dos hábitats dentro daquele local que você está querendo amostrar. Então, em trabalhos de monitoramento que a gente tem visto atualmente, a gente faz uma composição desses amostradores ali para poder realmente pegar o máximo de diversidade possível para a gente ter uma noção, para ter uma real noção de como está aquele ambiente. E agora, né, vamos falar um pouco sobre os principais grupos bioindicadores, né, dentre os macroinvertebrados, e algumas de suas características, né? Então, nós temos esponjas, né, porífera,
As esponjas, elas são boas indicadoras porque elas estão presentes geralmente em ambientes mais limpos, né, em águas mais oxigenadas, com mais corrente. Então, são excelentes bioindicadores. Os plateumintos, né, também, eles ocorrem principalmente na região, né, litorânea, ali no entorno, então, dos ambientes aquáticos, e principalmente associados às macrófitas, né, e, claro, daí, em águas menos movimentadas, né, em lagoas, geralmente. Nemátoda, né, tem muitas espécies de vida livre, né, apresentam hábitos alimentares variados, mas nemátoda é muito complicado ainda a questão, né, taxonômica, você identificar o nemátoda. Então, isso acaba dificultando bastante os estudos. Porque diferentemente dos nemátodas que a gente estuda, as verminoses, né, os nemátodas que a gente encontra de vida livre, eles são geralmente muito pequenos, e a identificação desses organismos é praticamente impossível, assim, em lupa, impossível. A gente precisa de microscópio, mas ainda existem poucos estudos, né, para nos basearmos, para poder fazer a identificação a um nível que passe até de filo, né, a gente mantém eles sempre no filo ali, porque realmente a dificuldade taxonômica desses organismos é muito grande, a gente conseguir encontrar ali. Então, para poder ter uma ideia, para a gente poder falar se eles são bioindicadores ou não, a gente precisava ter uma noção de pelo menos quem são os grupos, né, e é muito complicado a gente conseguir entender isso só a nível de filo, né, a gente só sabe que eles aparecem de vez em quando, é meio complicado, mas a gente quis trazer para vocês, porque é um grupo que é abundante nas nossas amostras. Anélida, né, temos representantes aqui Hirudinha, né, que são as sanguessugas, né, comumente conhecidas, e Oligoqueta, né, que são as minhoquinhas mesmo que estão presentes nos ambientes aquáticos, né. Tubificide e Naidide são as principais famílias, né, as que nós mais encontramos, e elas são importantes, isso, dentro de Oligoqueta, tá? Tubificide e Naidide são famílias de Oligoqueta, né. E as oligoquetas, elas são importantes na decomposição, né, da matéria orgânica e no transporte também de material, de nutrientes, né, no sedimento, né, que elas conseguem ir lá para o fundo e voltar, né, inclusive elas são bem tolerantes à falta de oxigênio, então isso, né, proporciona que elas conseguem fazer o revolvimento ali do sedimento e trazendo bastante nutriente, né. E elas são tolerantes ao oxigênio porque elas possuem, são portadoras de pigmentos, né, que são semelhantes à hemoglobina, mesmo do nosso sangue. Isso, ela vermelhinha aqui, né, então é graças a esse pigmento que elas são, né, mais tolerantes a baixas concentrações de oxigênio. Temos também molusca, né, o gastrópoda, então, estudos que enfocam a importância, né, sanitária, são vetores de doença, e gastrópoda também são comuns em ambientes, né, impactados, ambientes poluídos, né, e biválvea, que são filtradores ativos, né, e tem bastante trabalhos que enfocam a influência sobre fitoplâncton e zooplâncton, né. Muitos desses grupos, né, de biválvea, que temos o Limnoperna fortune, né, e o Corbicula fluminense, que são bivalves invasores, e Aruá é um gastrópoda, né. Muitos grupos, eles são invasores no território brasileiro, então causam desequilíbrios ecológicos e extinção de várias espécies, né. E causam, inclusive, prejuízos econômicos. Acredito que todo mundo ouviu falar do Limnoperna, né, que eles incrustam, né, em hidrelétricas, redes de captação de água, e é um problema muito grande, né, uma espécie invasora que veio da Ásia, né, e hoje é um problema muito grande aqui para a gente. O Limnoperna fortune, para quem não conhece pela espécie, né, é vulgarmente conhecido como mexilhão dourado. Então, ele é bem comum aqui no nosso estado, ele está em praticamente todos os rios, grandes rios aqui da nossa região já foi encontrado.
inclusive a gente tem alguns registros do rio Ivaí nesse último ano aí, então, realmente é o que a Camila falou, ele, na verdade, por ser uma espécie invasora, já é por si só um indicador de algum impacto antrópico, então a gente encontrar esse organismo já é um sinal de alerta, algum sinal de que aquele ambiente está alterado de alguma forma ou vai ser alterado, então a detecção desses animais invasores, isso é muito fácil da gente saber quando a gente fala de moluscos, né, desses bivalves e desse gastrópoda, é muito importante para alertar, né, as autoridades ali ambientais sobre um possível desequilíbrio ambiental futuro, caso a gente esteja falando no primeiro momento da chegada desses organismos. Então, eles, por si só, eles são os indicadores, né? Já são espécies, é fácil da gente observar, eles são grandes, né? O Limnoperna fortunei chega a até 3 centímetros de tamanho, o curbícola mais ou menos por aí também, o aruá bem maior, o aruá chega, sei lá, uns 10 centímetros, ele fica, é um gastrópoda bem grande, realmente. Então, esses organismos por si só, eles já indicam um impacto ambiental ali. Não falando só especificamente de poluição, mas de impacto antrópico em si, né? Porque a chegada deles ali já vai causar algum desequilíbrio ali que pode alterar o meio. Então, é importante a gente ficar alerta também em relação a esses organismos. É importante falar alteração do hábitat, né? Eles alteram totalmente o hábitat dos organismos que estão ali, que são nativos, né? Então, isso causa um impacto bem grande. E agora, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os insetos. Então, até agora a gente falou dos principais filos de macroinvertebrados, né? E quando a gente chega na parte de inseto, a gente acaba esmiuçando um pouquinho mais, porque a gente tem muita diferença dentro dessa própria classe, né? Da própria classe insecta. Então, e por que disso, né? Porque é um grupo mais diverso ali dentro dos macroinvertebrados bentônicos ou dos macroinvertebrados associados à região ali das macrófitas, e eles geralmente são os organismos que estão em maiores densidades, altas densidades ali sempre, e em relação também ao número de táxons, a gente encontra alta diversidade, geralmente, desses organismos, né? Na maioria das vezes, mas nem sempre, né, a gente tem alguns casos de adultos, são formas jovens de insetos, então a larva ou ninfa a gente vai encontrar ali no meio, e que vai estar apenas parcialmente ali, parte do seu ciclo de vida associado ao ambiente aquático, e outra parte no ambiente terrestre. Mas como a Camila falou lá no início, existem alguns grupos de insetos que podem permanecer a vida toda associada ao ambiente aquático, né? Mas na maioria das vezes, na maioria das espécies, o que a gente encontra é os estágios mais maturos desses organismos, nos quais eles vão se desenvolver ali a fase de larva ou até pupa no ambiente aquático, e depois eles emergem e acabam aí acasalando ali, se reproduzindo no ambiente terrestre. Então, esse geralmente é o padrão que a gente vai encontrar ali no ambiente terrestre, no ambiente aquático, desses organismos, tá? Dos insetos. Quem são eles? Vou apresentar rapidamente aqui todos, depois a gente vai entrar um por um, porque daí a gente vai ter muita diferença dentro de cada grupo. Efemeróptera, que é esse organismo aqui, eu não sei o nome dele em português popular, desculpa, depois a gente fala um pouquinho mais deles. Lecóptera, que é esse organismo, é parecido com o anterior, só que tem algumas diferenças. Todas as fases ninfa, esses dois, tá? Odonata também ninfa, Odonata é a libélula, também tem aí a sua fase aquática, né? Hemíptera, que pode ter, a gente tem vários casos de hemípteras que realmente passam todo o ciclo de vida no ambiente aquático ou associado a esse, né? Aqui é uma barata d'água, né? Bem bonitona. Coleóptera, aqui a gente tem o exemplo de uma família chamada Elmide, que todas as larvas deles são aquáticas ali, são super importantes no meio. Lepidóptera, né, algumas fases larvais de Lepidóptera são aquáticas, a gente tem uma família específica que é aquática, as demais, assim, às vezes a gente acaba encontrando por acidente, tá?
Então, a diversidade de Lepidoptera não é tão alta no ambiente aquático, a maioria é acidental, a maioria das espécies de Lepidoptera realmente são terrestres, né, as larvas, só que a gente tem algumas famílias, uma ou duas famílias ali que acabam ocorrendo associadas ao ambiente aquático, na fase larval. A Trichoptera, que é um outro grupo também super, super importante, que são esses organismos aqui, né? E, por fim, os dípteras, que são essas larvinhas aqui, né, vermelhinhas, que também têm super importância no ambiente aquático, e a gente já vai entender por quê. Na verdade, não são todas as vermelhinhas, assim, aqui é o exemplo de uma das famílias, que é a família Chironomidae, que a gente vai trabalhar um pouquinho elas ali na frente. Bom, e por que é importante, né? A gente já falou um pouquinho, é o grupo mais diverso, os insetos é o grupo realmente mais diverso e é o que mais representa em questão de números ali de diversidade, o que é o todo do ambiente aquático, né? Então, se a gente observar aqui essa parcela aqui que representa toda a comunidade aquática em geral, a gente de invertebrados aquáticos, a gente vai observar que cerca de 90% aqui de toda a diversidade que a gente encontra de invertebrado aquático no meio qualquer é representado pelos insetos aquáticos, né? Como a gente vê aqui, o laranja. Então, é extremamente importante a gente conhecer, saber quem são esses organismos, porque a gente está falando do universo aquático ali, que é muito amplo, né? Se a gente for ver ali toda a diversidade de hexápoda, que é uma das maiores também, né, que a gente tem aí no reino animalia, e a gente tira os insetos aquáticos e vê a importância deles no ambiente como um todo, é extremamente importante a gente utilizar realmente esses organismos para poder traçar algum padrão do que está acontecendo no meio ambiente e aí poder traçar estratégias de manejo, né, desses ambientes, etc. E a gente sabe que a gente ainda bem, né, que a gente já conhece um pouquinho sobre esses organismos e a gente já tem, e a gente sabe o quão importantes e bons indicadores ambientais eles são. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho cada um deles, né? Então, o primeiro grupo lá é Ephemeroptera, como eu disse para vocês. Eles são chamados Ephemerópteras por quê? Porque são grupos que eles têm uma fase de vida terrestre, muito efêmera, né? A maior parte do ciclo de vida desses organismos é no ambiente aquático, então eles ficam lá meses no ambiente aquático se desenvolvendo para conseguir chegar na fase adulta, e a fase adulta deles dura cerca de horas, tá? Então, não são nem dias, são horas como adultos no ambiente terrestre, e o resto da fase da vida deles é no ambiente aquático. Então, eles são super importantes, super indicadores do ambiente aquático, principalmente quando a gente vai falar de ambiente conservado, tá? Então, mais para frente a gente vai chegar no nossos famosos índices de indicadores aquáticos, e eles são uns dos atores principais ali, uns protagonistas dentro desses índices. Então, eles vão ocorrer tanto a gente vai ver esse padrão meio que geral, tá, gente? Porque, como eu falei, o grupo é bom indicador, por quê? Porque eles estão na maioria dos ambientes, né? Então, Ephemeroptera vai ser encontrado em ambiente lêntico, lótico, riachos com correnteza, então, eles possuem uma série de adaptações, a gente tem uma série de espécies diferentes encontradas. São relativamente fáceis de identificação a nível de família. Exatamente, são fáceis eles são grandes, são organismos grandes, né, quando a gente fala de macroinvertebrado bentônico, é importante que se diga isso, né, nosso trabalho é basicamente na lupa, mas a gente precisa de algum instrumento extra para observar, porque não é tão grande quanto um peixe, né, mas nos padrões aí dos macroinvertebrados, eles são relativamente grandes e de fácil identificação, porque a gente consegue fazer a identificação pelo próprio microscópio esteroscópico, né, que é a lupa. Então, é bem mais tranquila a parte de identificação dele. Então, eles também podem se localizar ali, tanto no sedimento, aderido a macrófitas aquáticas ou sobre rochas. Então, eles têm uma ampla distribuição, né, espacial aí no meio, e também apresentam uma grande variação de espécies, tá? Então, dependendo do meio, a gente sabe quais são os organismos
que a gente pode encontrar ali, quais são as famílias que a gente vai encontrar, e essas famílias, elas já são, por si só, indicadoras, né, da qualidade ambiental. Então, aqui só falando rapidamente o que a gente espera, e esse padrão a gente vai encontrar para a maioria dos organismos sensíveis, né? Quando a gente fala de organismo sensível a um tipo de poluição aquática, a gente vai encontrar esse padrão. Então, a gente vai ter, num ambiente bem preservado, aqui nessa primeira imagem, diversos tipos de efemerópteras, né, como vocês estão vendo aqui, olha, cada um é diferente, cada um é uma família bonitinha. Então, a gente tem uma composição, né, uma alta diversidade ali de famílias, a gente tem 4. Então, nesse local aqui, a gente pode já indicar que esse local é um local que está bem preservado, né? Alta riqueza, porque tem alta riqueza. Aí, conforme o ambiente vai sendo mais degradado, o que a gente vai observar? O desaparecimento daquelas espécies mais sensíveis, né? Algumas delas vão ser perdidas ali, e até que, quando o ambiente está totalmente deteriorado, a gente não vai encontrar o grupo. Só que o que é importante, gente? O que é importante, na verdade, em todo grupo, todo tipo de trabalho de bioindicador? É importante você traçar a relação do antes ou depois, ou o que deveria ser e como está. Então, você sempre tem que ter o critério de comparação, tá? Porque é impossível a gente saber que um ambiente está impactado ou não, se a gente não sabe como que ele estaria sem aquele impacto. Então, a gente não encontrar efemeróptera num local, por exemplo, não necessariamente vai indicar que aquele local está impactado, tá? Porque, às vezes, ele apenas não ocorreria ali mesmo, tá? Então, eu sempre faço esse alerta para o pessoal que trabalha com biomonitoramento e bioindicadores para esse sentido, porque é sempre importante a gente saber ou como estava o ambiente antes de ser impactado, então a gente tem que ter uma ideia, por isso que é utilizado, por exemplo, em trabalhos de biomonitoramento para grandes obras, por exemplo, né, para EIA-RIMA, que a gente vai conseguir, então, traçar esse antes e depois, né, do local, para ter uma ideia de como era o local e como está agora, né, para a gente ter realmente certeza de que está impactado. Ou a gente, muitas vezes, o que se faz também é se detectar ambientes muito parecidos. Nesse ambiente, nesses 2 ambientes que eram muito parecidos, cadê eu aqui? Nesses 2 ambientes que eram muito parecidos, em um a gente encontra o efemeróptera, no outro não. Por quê? Aí a gente vai analisar o que a Camila falou lá, os parâmetros físico-químicos. Então, a gente vai ter que aí que entra a importância dos parâmetros físico-químicos. Então, se eu tenho 2 locais com parâmetros físico-químicos semelhantes e não tenho a presença de um ou outro organismo, de um desses organismozinhos deles, por quê? Né? Então, aí que a gente começa a nossa busca. Tá? Então, só para falar um pouquinho aqui, dar um desenho para vocês, que é sempre o porquê do biomonitoramento e como ele é feito. Né? Então, sempre traçar o antes e o depois, ou traçar locais que seriam locais modelos, né, para a gente poder comparar o que a gente tem, e sempre os parâmetros imunológicos sendo associados. Bom, continuando aqui, Odonata é o outro grupo, a gente fez uma escala aí de aparecimento dos grupos, tá? Taxonomia mesmo, então, a gente não necessariamente vai estar um organismo mais sensível ou outro menos sensível. Então, é mais a parte taxonômica mesmo que a gente usou, tá, para se basear. Então, o Odonata é um outro grupo super importante no meio aquático ali dos macroinvertebrados. O que a gente encontra são as formas jovens também, as ninfas, né, das libélulas ali. A gente tem esses 2 grandes grupos, que são esse mais arredondadinho aqui e esse mais alongado. Eles vão ocorrer em ambientes lógicos, lênticos, fitotelmas, só que eles vão especificamente estar mais associados ali à questão de ambientes mais preservados, tá? Então, eles são considerados como sensíveis à poluição ambiental, porque a gente não vai encontrar os odonatas em locais que esteja ali com uma poluição mais pronunciada. Também a gente encontra nas macrófitas, né? Então, esse é um bom indicador ambiental aí da poluição, mas aquilo que eu falei para vocês, sempre comparando com se eles ocorreriam ali naquele local se não tivesse poluído, né? Porque é um grupo que não é tão
fácil da gente encontrar no ambiente natural, tá? Ele não é, assim, não tem uma ampla distribuição, assim, não é tão fácil da gente encontrar ele. Aparece bastante em riacho, mas em ambiente lógico, ele é associado a macrófita, principalmente, a gente vai encontrar. Por isso da importância de amostrar diversos locais. E as ninfas, elas são predadoras, né? Existem ninfas até que conseguem predar peixes, né? Se quiserem procurar depois algum videozinho, é bem interessante. Então, elas são, né, grandes predadoras. O outro grupo é o Plecoptera, também não tem, eles são chamados de stoneflies ali, aqueles insetos das pedras, porque eles vivem sob as pedras, não são muito comuns na nossa região, eles são mais comuns em ambientes mais temperados, mais frios. Tanto é que a primeira vez que eu encontrei um de verdade foi quando eu fiz a amostragem nos riachos lá de Ponta Grossa. Fiquei super feliz de ver que eles realmente existiam, não era só dos livros, porque até então eu nunca tinha encontrado um de verdade. E eles são bem, bem bonitos, assim, eles são grandes, e eles são uma coisa que é bem característica deles, né? Eles não aparecem realmente, são bons indicadores ambientais, porque esses locais mais frios, porque eles realmente são associados apenas a locais muito preservados. O Plecoptera realmente é um organismo super sensível à qualidade da água, então ele gosta de água límpida, água corrente, água com uma boa oxigenação, e água, então, água que tem algum tipo de sinal de poluição ali, redução de oxigênio, a gente não vai encontrar. Então, realmente são organismos que são ótimos indicadores de qualidade ambiental aí, né, para indicar para a gente que o ambiente está bem preservado. Só que qual é a limitação dele? Ele não é muito comum na nossa região também. Ele é um organismo que foi bem determinada, né, seu papel ali como indicador ambiental lá nos trabalhos de regiões temperadas, né? Então, ele entra como um bom indicador de ambientes preservados, mas quando a gente trabalha com ambientes mais frios, né? Aqui na nossa região, a gente pode falar, sei lá, mais ali pro sul do estado, ali, para a região Ponta Grossa, Mais para o sul, mais das regiões mais frias do nosso estado, a gente aí consegue usar esse organismo como um indicador. Na nossa região aqui, e aonde a gente costuma desenvolver nossos trabalhos, né, ali na região de Porto Rico, a gente não vai encontrar esse organismo mesmo, porque é muito quente para ele. Realmente ele não existe aqui por uma limitação, assim, de parâmetros físicos e químicos do nosso ambiente, aqui da nossa região, tá? Mas para outras regiões ele realmente é super, super utilizado. Bom, Hemiptera é um grupo que a gente também encontra nos ambientes aquáticos ali. Eles, basicamente, a maioria do que a gente encontra vai estar ali naquela região ali, interface água-ar, né? A gente tem ali aqueles organismos que conseguem caminhar sobre a água ali, os water striders, né? Então, por eles basicamente estar nessa região ali, naquela região mais interface ali, às vezes a gente consegue coletar, por quê? Porque a gente vai jogar a draga e acaba pegando eles também, né? Então, eles vêm na nossa amostragem e também são macroinvertebrados, só que eles são considerados como resistentes, né? Tolerantes, na verdade, às condições da água ali, por quê? Porque eles têm essa relação tanto com o ambiente terrestre quanto aquático, então é muito difícil a gente traçar essa condição ali, essa indicação deles para o ambiente aquático, é preservado ou não. A gente só quis trazer aqui, né, que a gente também encontra, só que não é, assim, utilizado como um bom bioindicador, porque por causa dessa relação de vida que a gente encontra neles, tá? Coleóptera também é um outro grupo que é muito complicado da gente traçar alguma relação sobre a indicação ambiental que eles dão, porque é um grupo muito diverso e é um grupo que a gente vai encontrar também, muitas vezes, associado ao ambiente aquático, mas associado também ao ambiente terrestre, né? A gente tem alguns besouros que eles conseguem, eles mergulham ali só para pegar o alimento, e daí eles voltam para a superfície da água, né?
Então, a única família efetiva que a gente tem o conhecimento que vive associado ali ao meio aquático todo o tempo, né, tem a fase larval ali, que é importante, é Elmid, que é esses organismos aqui, né, a gente está vendo, ó, alguns são predadores, outros são decompositores, a gente tem uma ampla variedade de guildas tróficas ali, então, esses organismos, assim, a gente também não vê muito trabalho de bioindicação com eles, porque eles realmente são mais complicados da gente traçar realmente se eles são resistentes, eles são tolerantes, eles são sensíveis, porque a diversidade é muito grande e ainda não se tem muito trabalho específico sobre o grupo, tá? Apesar de alguns trabalhos colocarem eles como tolerantes às condições ambientais também, tá? Mas, assim, não é algo muito comprovado, não é algo muito que realmente a gente vê trabalhos sobre, tá? Aqui, né, o aparelho bucal, mostrando o aparelho bucal aqui, que eles são predadores, né? O outro grupo, aí sim, um grupo bem indicador de condição ambiental, só que até agora a gente viu mais os grupos mais sensíveis, né, comprovados mais sensíveis, agora a gente tem aqui um grupo que é comprovadamente um grupo mais resistente, na verdade, até certo ponto também, né, eu sempre gosto de deixar uns asteriscos aqui. Então, Diptera, né, as larvas aí de mosquitos, moscas, a maior parte dessas larvas, elas têm uma fase aquática, né, então aqui a gente tem alguns exemplos dos principais representantes que a gente encontra no meio. A mais importante é essa primeira aqui, tá, não é só porque eu trabalho com ela há 14 anos, mas é que ela realmente é a espécie que merece destaque pra gente, porque ela, aqui vai valer para ela também, tá? Ela está em praticamente todos os corpos aquáticos, tá? Desde o grande rio até o octotelma, até a poça d'água, a gente encontra esse organismo, Chironomidae é o único grupo, a única família de inseto que é capaz que é encontrado em todos, realmente, em todos os ecossistemas aquáticos, desde a água doce até o ambiente marinho e polar. Então, a gente encontra Chironomidae em tudo, ele está em tudo, ele está lá na sua casa, em algum ponto da sua casa, é só você procurar, tá? Ele tem essa capacidade de desenvolver formas dormentes em relação a algum tipo de estresse ambiental, por exemplo, é uma poça d'água que secou, então a gente já tem trabalhos também que mostram que a família é capaz de desenvolver essas formas dormentes ali, eles meio que se encasulam ali, e para esperar as condições ambientais retornarem, as condições adequadas para eles, e algumas espécies dentro do grupo são tolerantes à poluição, né, então é utilizado como em programas de biomonitoramento para bioindicação de poluição ambiental aí, só que aqui a gente tem que traçar alguns poréns, né, porque o que eu tenho visto em vários tipos de programas é considerar a família como indicadora de poluição, né, então, se ela está lá, ela está indicando poluição, só que a gente tem muitos poréns ali, porque a gente sabe que a família, ela é muito ampla, a gente tem uma diversidade de aproximadamente ali mais de 4.000 espécies, já são 4.000 espécies, se eu não me engano, descritas ao longo do globo, né, então, como a gente tem uma diversidade muito grande, a gente também tem uma riqueza de taxons muito grande, a gente também vai ter uma diversidade muito elevada de formas, de funções e de sensibilidades ao meio. Então, a gente encontra nessa imagem aqui, eu achei bacana para mostrar para vocês, que a gente vai encontrar, as cores vão indicar para a gente quem são as larvas, quem são elas, né? E é mais ou menos o que a Camila falou lá das oligoquetas, das minhocas. Aqui a gente vai ter o mesmo padrão. Essas larvas, algumas espécies, na verdade, e aí eu posso dizer para vocês que são só 3 gêneros, dentro desses 4.000 espécies aqui, que eu não sei direito quantos gêneros eu vou ter, no caso, vão apresentar esse pigmento, que é um pigmento semelhante à hemoglobina também, e isso vai trazer para essas espécies uma vantagem na captação do oxigênio do meio, fazendo com que, quando o ambiente está com depressão nesse parâmetro aí físico-químico, elas conseguem dar o jeitinho delas ali e conseguem sobreviver mesmo nessas baixas concentrações de oxigênio, tá? A gente tem
estudos que mostram quando o oxigênio chega a zero ainda, a gente encontra alguns desses organismos. Mas quem? Esses organismos que são aqui, que tem apresenta essa coloração mais avermelhada. Só que são apenas alguns táxons dentro de toda a família, que são 4.000 espécies. Então, por isso que a família em si, ela é amplamente distribuída, mas apresenta espécies desde sensíveis, tolerantes, a resistentes. Então, a gente vai encontrar, de acordo com a espécie que está ali, a gente vai saber se aquela espécie ela é resistente, ela é sensível, ela é tolerante. Mas a gente tem que ver que espécie é, ou pelo menos que gênero é, para a gente ter uma ideia, né, de qual é, onde ela se encontra aqui nesse estado. Alguns trabalhos trazem o grupo, Chironomide é resistente, sabe? Trazem o grupo todo, a família toda como uma coisa só, mas na verdade, dentro dessa família existem aí, né, várias possibilidades. Então, trabalhar só com a família, tem muitos trabalhos que é só com a família que já trazem uma grande resposta em relação ao biomonitoramento. Então, por todos esses fatores, a família é utilizada aí no monitoramento ambiental. E ela é muito abundante, né? São muitos organismos. Você encontra lagoa, rio, riachos, sabe? Qualquer ambiente, elas predominam, geralmente predominam as amostras. Inclusive no ambiente terrestre, né? Esqueci de comentar. Elas também estão no ambiente terrestre. Bom, Tricotra é um outro grupo, eu acabei de ver aqui que a gente já está com 1 hora de apresentação, deixa eu correr. É chamado Tricotra porque apresenta esses pelos nas asas aqui. As larvas, elas são muito bonitas, elas geralmente constroem esses casulos aqui para se proteger e também estão associadas aí a locais mais preservados, tá? Então, quando a gente encontra Tricotra, a gente sabe que na maioria das vezes ali é um indicador de que as condições ambientais daquele local estão adequadas para conseguir suportar esse grupo. Então, são animais bem bonitos aqui, as larvas, né, tem a fase aquática, os adultos são esses insetinhos aqui, né, que eu acho que vocês já podem vocês olham ali, eles são bem parecidos com mariposas, só que são pelos nas asas, uns tricominhas nas asas. Megalotra é um grupo que ele não é muito comum também de se encontrar aqui no nosso ambiente, é mais de região mais fria também. São larvas predadoras de topo, né? Onde geralmente quando a gente encontra elas em pequenos riachos, elas são as responsáveis por manter todo aquele ecossistema ali na questão de energética ali, né? São realmente os controladores do ecossistema. São larvas que são associadas aí a águas correntes e límpidas, águas mais oxigenadas também, vivem debaixo de pedras, troncos e vegetação submersa. Então, tem essa questão da indicação de ambientes mais preservados, apesar de que se tem notícia de que algumas espécies podem ser altamente tolerantes à poluição ambiental, tá? Neuróptera é um outro grupo ali que, na verdade, não é tão abundante também, assim como Megalotra, mas ele também traz para a gente uma indicação legal. Por quê? Porque Neuróptera geralmente vive associada à esponja. Então, se a gente encontra o Neuróptera e não encontra a esponja, isso já é um indicador que a esponja está lá. Então, dá para a gente fazer essas associações indiretas entre os dois grupos aqui, e isso vai falar para a gente, então, se Neuróptera está lá, esponja está lá, e esponja estando lá, qual é a nossa grande sacada? O ambiente está mais limpo, né? O ambiente está menos degradado. Então, o Neuróptera, ele é um grupo também super importante aí na parte de bioindicação ambiental. A larva são esses organismos aqui, são bem diferenciados, mas, como eu disse, não é tão normal, né? Muito comum a gente encontrar, tá? Mas a gente encontrando, a gente sabe que as esponjas estão lá. Lepidoptera, como eu disse para vocês, né, não é muito comum no ambiente aquático. A gente tem uma família, que é Pirilide, que é de ambiente aquático. As demais, se a gente encontra, é ocasional, acabou caindo lá, mas quando a gente encontra também, o que eu observo, pessoal, tá? Quando a gente encontra a Lepidoptera, quer dizer que o ambiente está bem preservado, aparentemente são organismos mais sensíveis à poluição. Então, mas isso é, assim, algo que
é observação pessoal mesmo, assim, que eu nunca encontrei um lepidóptero num ambiente que estava degradado. Então, é um organismo que apresenta aí aqui essas brânquias, né? Se tem brânquia, é difícil respirar quando você não tem ali uma concentração de oxigenação muito legal, né? Então, são organismos ali que a gente pode encontrar no meio também, mas é mais complicado traçar alguma relação de bioindicação deles, tá? Mas estão ali. Agora, falando um pouquinho, então, a gente falou, né, dos grupos, então, e como que a gente falou bastante de oxigênio e tal, mas existem outros parâmetros que vão influenciar, né, na distribuição desses organismos, que são a disponibilidade e qualidade de alimento, concentração de oxigênio, que a gente já falou, né, condutividade elétrica e substrato. Então, a composição desses 4 fatores aqui vão realmente falar para a gente que comunidade a gente vai encontrar ali, né? Quais serão os organismos que a gente vai encontrar nesses locais. Então, quando a gente fala de disponibilidade e qualidade de alimento, a gente vai estar falando ali das guildas tróficas, grupos funcionais, né? Então, a gente vai encontrar dentro dali dos macroinvertebrados bentônicos uma amplitude, né, de funções. Então, a gente tem desde mastigadores, filtradores, pastadores ali, perfuradores, predadores, parasitas. Então, a gente tem todos os grupos, né? Então, dependendo do tipo de alimento que a gente vai encontrar no meio, a gente vai encontrar esse organismo associado, ou se a gente encontra esse organismo, a gente pode ter uma ideia do tipo de alimento que ele vai estar encontrando. Então, essas indicações, essas relações também a gente consegue traçar de uma maneira bem legal, quando a gente fala de macroinvertebrados bentônicos, e mais uma vez, né, por isso que eles são importantes. O oxigênio dissolvido, aí sim, né, finalmente onde a gente quer chegar, né, porque é um dos principais fatores para determinar 2 principais grandes grupos que vão atuar como bioindicadores de poluição. Quem são eles? Então, eu vou ter, a partir da concentração de oxigênio dissolvido no meio, se eu tenho muito oxigênio dissolvido lá, então eu vou ter uma abundância de organismos, mas se eu tenho pouco, eu vou ter, então, espécies que serão sensíveis a essas concentrações de oxigênio dissolvido, que é chamado de EPT, né, quem são os EPTs, né, Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera, é a sigla para essas 3 ordens de insetos. E eu vou ter um outro grande grupo, que são espécies que vão ser desde tolerantes a resistentes às concentrações de oxigênio dissolvido, que são Chironomide e Oligochaeta. Então, Chironomide lá dentro de Diptera, né, uma ordem de inseto, e Oligochaeta lá, as minhocas lá da Nélida. Então, a gente vai ter esses grandes grupos aqui sendo formados, e é isso que vai levar a gente a muitos trabalhos de biomonitoramento sendo conduzidos com esses grupos, com os macroinvertebrados bentônicos, por conta dessas relações bem já delineadas, bem delimitadas, aí, bem reconhecidas na literatura. A condutividade é um outro parâmetro que não é muito explorado, mas é um parâmetro super importante para a gente conseguir delinear as condições ambientais do meio, principalmente quando a gente fala de macroinvertebrados bentônicos, tá? Porque quando as concentrações de condutividade elétrica estão muito altas no meio, isso já é um indicador de poluição ambiental, né, de poluição ali por esgoto, por efluente urbano, principalmente, e as relações que a gente vem traçando aí ao longo dos nossos estudos mostram que quando a gente tem uma alta condutividade elétrica da água, isso vai favorecer o aparecimento de muitas espécies resistentes, né, à poluição ambiental. Então, essas espécies, principalmente aí dípteras, aí dando um grande ênfase aí para a Chironomide, sendo favorecido por esse enriquecimento aí do meio, por algum motivo, tá? O substrato também é super importante para delimitar ele, quem vai aparecer onde. Como eu disse, algumas espécies aparecem apenas associadas a pedras, outras tem espécies que aparecem associadas a floriços, tal. Então, a gente tem aí também o substrato sendo um fator importante para delimitar a comunidade, e a alteração desse substrato pode também nos indicar um certo impacto ambiental, né? Então, se eu tenho um ambiente que, sei lá, antes era de pedra, ou antes era lama, e daí acabou
sendo assoreado, então eu vou ter essa alteração de substrato, isso pode levar a uma alteração da comunidade também, isso é impacto ambiental, então é importante. E aí, né, uma outra parte super importante, que é o que a gente vai trabalhar agora, é quando a gente fala de eutrofização, né, em si. Então, que a Camila já comentou com vocês, é o enriquecimento de nutrientes na água, e esse enriquecimento, quando a gente fala de um enriquecimento por origem antrópica, a gente realmente está falando de impacto ambiental, uma poluição, isso sim que é o que a gente chama de poluição, né, vindo lá pelas mais diversas formas, querendo ou não, quer seja, quer não, por efluente doméstico ou industrial, qualquer tipo de efluente não tratado no meio, que vai levar um aumento de nutriente na água, e isso vai causar todo um distúrbio no ambiente aquático, levando as depressões nas concentrações de oxigênio, levando, consequentemente, a uma alteração nas comunidades de macroinvertebrados. E é aí que mora o nosso trabalho de bioindicação. Então, aqui eu vou passar para vocês, era só para mostrar que a eutrofização ela pode ser natural ou artificial, mas a gente está com o tempo aqui meio estourado, então eu vou passar essa parte aqui. A gente vai para a parte que realmente importa, que a eutrofização ela vai causar alteração na riqueza, abundância e composição de espécies, espacial e temporalmente. E é aí que a gente consegue perceber as alterações na comunidade. Então, se a gente analisa um local, um ambiente aí fluvial, né, que esse é o exemplo mais clássico que a gente tem, estão vendo aqui, eu tenho aqui um ponto de efluente sendo lançado na água. Então, lembra que eu falei para vocês? Sempre traçar um antes e depois? Então, aqui a gente consegue traçar o antes e depois. Então, se eu tenho um efluente sendo lançado nesse ponto, eu vou analisar o ponto anterior e os pontos após, né, a entrada desse efluente na água, e ver o que está acontecendo com a minha água e com os meus organismos. Então, eu vou analisar as diferentes regiões aqui, e o que a gente tem bem demarcado, o que acontece nesses locais é o seguinte: antes, isso se a gente encontrar, tá, esse tipo de composição, mas geralmente é o que acontece nesses trabalhos, locais que tem esse tipo de despejo aqui de efluente não tratado. Antes do efluente, eu tenho uma comunidade rica e pouco dominante, ou seja, eu tenho poucos táxons que aparecem em grande quantidade, eu tenho uma equitabilidade ali de espécies nesse local. É o mesmo número de indivíduos. Mesmo número de indivíduos, isso. Logo abaixo do meu efluente aqui, eu ainda tenho uma comunidade intermediária, então eu tenho espécies tolerantes. Por quê? Porque ainda, porque se vocês imaginarem o que acontece no ambiente aquático, vai demorar um pouco para aquele material realmente conseguir ser totalmente degradado pela comunidade microbiana ali, para levar as depressões de oxigênio. Então, o problema maior vai ser na parte aqui um pouquinho abaixo, um pouquinho abaixo do efluente, que é onde a gente vai ter ali acontecendo realmente uma depressão muito grande nas concentrações de oxigênio, e isso vai levar, então, a uma alta dominância de algumas poucas espécies, aquelas espécies que vão ser realmente apenas resistentes àquelas condições de baixa concentração de oxigênio, às vezes até zero oxigênio. Mas, quando a gente trabalha com ambiente fluvial, a gente vai ter o que a gente chama de autodepuração fluvial, né? Então, o que acontece? Logo após esse momento aqui, esse pico aqui de degradação, a gente vai ter uma comunidade, a comunidade sendo restabelecida. Então, concentrações de oxigênio começam a voltar, aqui tá vendo a linha azul aqui, ela começa a voltar e algumas espécies mais tolerantes começam a conseguir, começam a aparecer novamente. E, por fim, aqui, lá mais bem abaixo, tá? A gente está falando aqui de quilômetros, no final das contas, tá? A gente finalmente vai ter uma comunidade bem estabelecida. Isso é mais ou menos o padrão que a gente encontra, gente, no Rio Tietê, né? O Rio Tietê, todo mundo fala, porque lá na região de São Paulo é totalmente deteriorado, tal, mas chegando aqui mais próximo do estado do Paraná, aqui na divisa com o Paranazão, ele já tem uma outra cara, né? Não é o Tietê. Então, é isso que está acontecendo lá, essa autodepuração fluvial aí. Então, em pontos em que ele recebe os efluentes, nas proximidades deles, a gente tem essa degradação ambiental, mas ao longo do trecho ali, um pouco mais que a gente chama jusante, né, abaixo, a gente vai ter essa recuperação aí das condições ambientais e aí o retorno das comunidades.
E a nossa comunidade, a gente vai conseguir encontrar esses organismos bem específicos em cada uma dessas áreas. Então, aqui, na região que eu tenho, a região de decomposição séptica, que a gente chama, e recuperação, que é aquelas regiões mais centrais, em que eu tenho as concentrações das variáveis físicas e químicas não tão legais, eu não vou encontrar, né, o EPT. O EPT eu vou encontrar apenas nas regiões ali mais intactas, mais íntegras, né, do meu ambiente. Por quê? Porque EPT são aqueles grupos que eu falei para vocês, que são organismos sensíveis à poluição ambiental. Então, eles não vão suportar baixas concentrações de oxigênio, alta concentração de nutriente, não, eles não gostam disso, então eles não vão aparecer. Quem vai aparecer? Quironômide e oligoqueta. Então, são aqueles organismos que são vermelhos, tem a hemoglobina. Então, nesses locais aqui, a gente encontra esses organismos, vai encontrar sanguessuga, tá? E aí, falando de peixe, eu não sei muito de peixe para você, mas vai aparecer carpa. Então, aqui a gente vai ter, a gente tem essas comunidades bem fechadinhas em cada um desses pontos aqui, e isso é bem já reconhecido, tá? Por todos os autores, por vários autores aí, por isso que eles são bem utilizados dessa forma. Como eu disse já para vocês, eu falei dessa parte aqui, né, EPT é a sigla para Ephemeroptera, Plecoptera e Tricoptera. Como eu disse, eles são sensíveis às variações ambientais, à poluição principalmente, e quando associados aí a outros grupos que são mais tolerantes ou resistentes, a gente consegue, então, traçar alguns tipos de índices, né, que vão falar para a gente, porque como que a gente sabe se o ambiente está preservado ou não? A gente pode, é muito comum a gente encontrar índices de integridade ambiental. Eu trouxe dois para vocês, que a gente chama de índice biótico bentônico, né, que é baseado nos nossos organismos. O primeiro é uma relação, é uma taxa entre a porcentagem de EPT em relação à porcentagem de quironômide e oligoqueta. Então, se a gente tem ali mais quironômide e oligoqueta do que EPT, a gente vai ter um índice menor que 1 ali, né? Então, a gente pode estar indicando, quanto menor for esse índice aí, quanto menor, mais baixo do que 1 for esse índice, a gente vai ter, então, aí uma predominância de quironômide e oligoqueta, e isso vai estar falando para a gente que esse ambiente, baseado em todo aquele conhecimento anterior que a gente tem do local, ele pode estar sofrendo algum tipo de alteração ambiental. E quanto mais próximo de 1 aqui, mais acima de 1 a gente tem esse índice, mais a gente pode falar que mais preservado esse ambiente está, né? Então, a gente tem ali organismos bem sensíveis às condições ambientais. Mas, como eu disse, tem que sempre levar isso com muito cuidado, você tem que conhecer o seu local, não é fazer uma coleta e tentar de um local que você nunca estudou e ver e falar que o ambiente está poluído ou não. Sempre trabalhar com as variáveis ambientais, sempre tentar buscar conhecer como era aquele local antes, qual é as comunidades que geralmente ocorrem lá, quais são as comunidades que geralmente ocorrem lá. Então, é super importante a gente ter esse histórico também, tá, do local. E o outro índice que é super utilizado aí quando a gente fala de bioindicadores ambientais é esse BMWP, que ele vai considerar, então, pesos para as famílias de macroinvertebrados, e aí, considerando, então, esses pesos de 1 a 10, o somatório desses pesos vai falar para a gente, então, quão íntegra está aquela área. Então, como está mostrando aqui, famílias sensíveis a altos níveis de poluentes, eles vão ter, então, valores mais altos dentro dessa pontuação, né? Então, e famílias mais tolerantes ou resistentes vão apresentar pontuações mais baixas. Então, o somatório vai indicar para a gente, quanto maior o somatório, maior vai ser, então, vai falar para a gente mais íntegro naquele local. Uma das limitações que eu andei observando nos trabalhos é que ainda existe pouca padronização para as famílias que ocorrem aqui na nossa região. Também é um índice criado para a região temperada, e a quantidade de famílias, que é famílias de insetos, principalmente, que ocorrem no ambiente temperado, não ocorrem aqui, ou vice-versa, é muito grande. Então, como pontuar aqui? Eu encontrei alguns trabalhos que tentam fazer essas pontuações aí, só que
ainda é um limitador, tá? Mas é um índice que se vocês procurarem, vocês vão encontrar bastante resultado, DMWP. Pessoal, e para finalizar, nós trouxemos só 2 exemplos aqui de artigos, são artigos bem recentes, né, 2020, então, mostrando um pouquinho, né, como são esses estudos, né. Então, o primeiro, pessoal, é um estudo, né, de fatores antropogênicos, né, estressantes, na zona ripária, né, sobre a comunidade de invertebrados aquáticos, né. E o segundo estudo já é mais específico para o grupo Chironomide, né, sobre o gênero Chironomus, mostrando até como ele pode, né, ser um bioindicador de metais pesados, né. Então, a gente só trouxe esses 2 exemplos só para vocês verem, né, como são feitos esses trabalhos, né, quem quiser dar uma pesquisada depois, só para mostrar como são feitos esses trabalhos, né, e a importância desses grupos que nós trouxemos e demos um enfoque maior para vocês. Mas é interessante a gente sempre falar, né, que por que a gente estuda eles, né, porque bioindicador ambiental, se vocês buscarem agora no Google, vocês vão ver que o que aparece basicamente são os invertebrados, porque realmente é um grupo que ele se enquadra, né, na maior parte das características desejáveis para o indicador biológico, né. Então, por isso que é um grupo que está aí sendo utilizado como ferramenta para estudos ecológicos aí de monitoramento ambiental nas mais diversas áreas, quer seja monitoramento a longo prazo, quer seja monitoramento para algum tipo de empreendimento. Então, a gente vai encontrar esse grupo aqui, ele é realmente super cotado quando a gente fala de biomonitoramento ambiental. E muitos trabalhos com os insetos aquáticos, né, especificamente os insetos aquáticos. Isso. Então, gente, por enquanto, no mais, a gente gostaria aqui de agradecer. Agora a gente fica aberto às perguntas. Não lembro se a gente se comentaram isso no começo, mas a gente deixou para responder tudo agora, no final, tá? Então, aqui é só umas fotinhas aí mostrando as nossas coletas. Nossas duras coletas. Bem trabalhosas, mas muito gratificantes e divertidas. Isso. Deixa eu agora tem aqui as perguntas. Então, uma palestra incrível e eu vou fazer umas perguntinhas para vocês. Primeira pergunta. Como é feito o monitoramento de peixes por não estar no mesmo meio que o nosso? São necessários grupos de mergulhadores ou fazem de uma outra forma? Então, Júlia, né? Júlia, é o seguinte, a gente não trabalha especificamente com peixe, apesar da gente também estar no laboratório de peixe, mas as amostragens, elas são feitas com o que a gente chama de redes de espera. Então, esse é o padrão, né, que a gente encontra, rede de espera ou com aquelas redes que a gente joga, que eu esqueci o nome? Ou pesca elétrica. Então, a gente não mergulha. A gente não mergulha. A gente usa redes que vão fazer essa amostragem, ou então a gente vai fazer o que a gente chama de pesca elétrica, que é isso mais para riacho, né, que a gente dá choque na água mesmo, e vai com pulsar, que tem uma redinha ali, e vai caçando esses peixes que acabam sendo eletrocutados, eles ficam meio bambos, e a gente daí faz a amostragem dessa forma. Tudo vai depender do ambiente, do objeto de estudo, qual o objetivo, né, do estudo, tudo isso vai depender daí para a coleta. Ok, agora outra pergunta. Considerando que as matas ciliares estão degradadas ou até inexistentes, a alta utilização de agrotóxicos, em seus estudos, os indivíduos bioindicadores estão diminuindo? Então, como a gente comentou, isso tudo vai depender realmente se tem estudos antes, né, de alguma degradação. A gente sabe que aqui os riachos, né, os riachos próximos, eles estão, né, totalmente degradados, realmente não tem erosão, né, no entorno, muitas espécies invasoras, né, da vegetação.
efluentes, né? Então, assim, são muitas coisas. Então, tudo isso depende realmente de comparar os estudos de agora com estudos anteriores, né? Mas, assim, eu acredito que, no geral, nós podemos considerar que, com certeza, está reduzindo, está alterando essas comunidades. Altera a comunidade, e aí esses são sinais claros, né, de que a gente vai encontrar determinados grupos em relação a outros. E, na verdade, até eu tinha visto uma pergunta ali que tem ali mais para baixo, alguém perguntou se a gente faz trabalhos aqui nos riachos de Maringá. E eu lembro uma vez que a gente fez umas amostragens ali no córrego Mandacaru, eu acho que é aqui perto da UEM, né? Que a gente pegou umas amostras ali, na verdade, foi até complicada a coleta, eu não fui, foi uma do nosso laboratório, nosso antigo laboratório que foi, e ela falou que teve que entrar de bota, usar luva para fazer a amostragem ali daquele córrego, e quando a gente foi analisar as amostras, porque estava de tão poluído que estava, né, e quando a gente foi analisar as amostras, gente, não tinha nada, a gente viu várias amostras, e realmente um local, um riacho, que é esperado uma alta diversidade de grupos, a gente não encontrou nem uma sanguessuga, sequer. Não tinha. Assim, riachos, geralmente, a diversidade é muito alta. Muito alta mesmo. Assim, a diversidade, a abundância, é tudo muito alto ali. Então, realmente, a degradação ambiental, em alguns pontos, assim, quando a gente tem alteração da vegetação, a gente tem entrada de efluente, realmente traz algumas consequências aí negativas para o meio. E por isso que a gente tem que bater nessa tecla de biomonitoramento, né, de realmente, mesmo que não tenham estudos anteriores, começar agora, sempre tem que começar, para começar, né, a juntar, acumular dados e para ver ao longo do tempo o que está acontecendo. E essa questão do agrotóxico, ela é meio complicada, tem um dos meninos daqui no nosso laboratório agora, o Matheus, é o projeto de doutorado dele, tentar traçar uma relação da quantidade de agrotóxico na água, né? Isso é uma coisa difícil de ser mensurada. O nosso problema, nosso maior limitador é como mensurar esses valores na água, né? Porque aí exigem outros tipos de análise. Então, é o projeto de doutorado dele. Se a gente conseguir desenvolver, a gente com certeza vai querer trabalhar os macroinvertebrados associados ali, para ver qual é a resposta também dos macroinvertebrados, porque falar para vocês que existe realmente uma relação clara na concentração de agrotóxico, ou o que sobrou deles ali no meio, e a alteração da comunidade, eu não lembro de ter muitos trabalhos sobre isso. Tanto é que era até algo de um projeto que a gente tentou submeter. Okay. Mas, muito triste, né? Vocês conhecem estudos sobre o acúmulo de metais pesados com macroinvertebrados, no caso? Então, a Camila mostrou, né, um trabalho sobre a presença de metal pesado causando alterações morfológicas em algumas espécies. Para a bivalva, é muito conhecida a questão da bioacumulação, né, desse material nos tecidos, e aí já se tem também vários trabalhos mostrando, na verdade, trabalhos bem antigos lá, não com vertebrado aquático do aquícola, mas por causa de acumulação desses materiais em espécies que levaram à morte lá, no caso de Minamata, que teve um problema com bioacumulação de metal pesado e tal. Então, a gente tem o problema da acumulação desses metais nos tecidos, sim, dos invertebrados aquáticos, principalmente bivalvia, porque eles são filtradores ativos e eles filtram a quantidade de filtração que eles fazem, a taxa de filtração que eles têm diária é muito elevada, e se tem esse metal pesado na água, eles podem realmente ficar acumulado nos seus tecidos, e aí esses bivalves são ingeridos pelos peixes, são ingeridos por nós, então a gente tem essa transferência, né, desse metal aí, desse elemento entre os grupos tróficos ali. Então, a gente tem o problema da biomagnificação também ao longo da cadeia trófica, tá? Isso é um problema que já se sabe, só que o nosso problema maior é conseguir mensurar isso também, porque essas análises são todas
muito caras de serem feitas aqui dentro da universidade. Então, a gente precisa do apoio privado, né, para fazer esses estudos, só que eles são super importantes e a gente sabe que realmente tem-se um problema com esses materiais aí, com esses elementos. Nós vimos, existem espécies da família Chironomidae, que também são filtradores, então também, né, o trabalho até que a gente colocou é com Chironomus, com o gênero Chironomus, nós vimos também trabalhos com peixes, né, um trabalho com peixes que estudou as brânquias, né, e eles viram que tem peixes que acabam até, o próprio organismo do peixe, ele vai criando, ele vai formando um tecido para impedir a entrada do metal pesado, e aí acaba que vai formando um tecido e acaba até impedindo o contato da água na brânquia do peixe, então reduzindo a oxigenação do peixe. Então a gente, né, acabou vendo alguns trabalhos assim. Então é bem complicado essa questão dos metais pesados, né? E é algo que está cada vez mais comum no meio, né? E que, como eu disse, ainda existem poucos estudos que levam em consideração o metal pesado, apesar de todos esses problemas que eles trazem nas cadeias tróficas, né? Entre as cadeias tróficas ali, ainda são poucos estudos que conseguem realmente detectar esses materiais ali. Outra coisa que é importante só a gente lembrar, acredito que a maioria tenha visto do Parque do Ingá, né? Os peixes lá estão contaminados com metais pesados, então, só para lembrar, né, e da importância daí de ter um manejo adequado, né, em relação a esses peixes. Ok, meninas, agora a próxima pergunta. Existe o surgimento de uma espécie dominante que seja mais resistente às condições antrópicas? O surgimento, assim, você fala no sentido de a espécie se tornar resistente? Olha, eu acho que é isso. Isso, na verdade, tem a ver com a evolução, né, adaptações. Eu acho que ela se tornar, ela é ou não resistente à condição ambiental. Então, se a condição ambiental muda em relação a favorecer essa espécie, sim, ela vai se tornar dominante no meio. Então, por exemplo, se a gente está falando de poluição ambiental, a redução do oxigênio dissolvido na água, né, que é o nosso caso aqui, e a gente encontra ali uma espécie que ela está ali, né, naquela abundância intermediária, e aí as concentrações de oxigênio no meio, porque ela está competindo com outras espécies, né, aí as concentrações de oxigênio no meio diminuem, e todas as outras espécies morrem, todo aquele alimento fica para ela, sim. Ela vai acabar sendo favorecida e vai acabar ficando dominante naquele meio. E se aquelas condições, elas permanecerem ali por muito tempo, essa vai ser a condição que a gente vai encontrar naquele local ali ao longo do tempo. Então, vão ser basicamente as mesmas espécies aparecendo nos mesmos locais ao longo do tempo. Então, sim, existe essa possibilidade. Só que é um tempo bem longo, né, para isso acontecer. Próxima pergunta, então. Caso eu não tiver uma amostra controle, eu posso olhar em dados antigos da literatura do local e comparar com as minhas amostras? Se você encontrar esses dados, sim, dá. O problema é você encontrar dados que mostrem, né, quem estava lá, mas esses estudos históricos, com certeza, eles são muito úteis. E é importante, sim, você analisar o N do trabalho, né, a malha que foi utilizada no trabalho, tem, né, vários critérios, assim, que você deve olhar para você poder comparar, realmente, né. Então, vamos lá. Qual seria a maior vantagem de trabalhar com a maioria das famílias de insetos aquáticos? Uma vez que há tantos trabalhos que focam apenas em Chironomidae, na família Chironomidae, né? Chironomidae, e o esforço vale a pena? Então, aquela coisa que a gente comentou, né? É muito comum, a gente tem aqueles índices, né? O BNWP ali, que ele vai falar, ele é bem reconhecido, tá? Existem muitos trabalhos falando dele, apesar de a maior parte dos pesos ali estarem sendo dadas para famílias
que são de região temperadas, mas a gente já tem alguns trabalhos que tentam traçar alguns pesos para as nossas, né? Então, vale a pena porque para esses índices que são índices de integridade biótica, eles pedem a nível de família, né? A nível de família é suficiente. Então, dependendo se você quer fazer um trabalho focado nesses índices bióticos aí de integridade ambiental, sim, a gente consegue fazer esses trabalhos de indicadores ambientais só a nível de família. Quando a gente fala mais assim quando a gente está falando de espécie, é sempre o mais indicado, né? Só que a gente sabe que não é a realidade para a maior parte dos trabalhos. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma consultoria ambiental, a gente não tem esse tempo, não tem essa disponibilidade de se estudar tudo a nível de espécie. Então, as famílias são totalmente desejáveis, porque a gente tem vários índices focados apenas para famílias ali, que são já são considerados já interessantes dentro desse quadro aí que a gente está falando. A única ressalva que eu sempre gosto de dar é quironômide, e aí por isso que, na verdade, a gente consegue, em alguns trabalhos, a gente começa a observar, na verdade, que quironômide começa a ser desmembrado dentro das subfamílias da família, né? Então, a gente tem ali 5, 7 subfamílias dentro da grande família quironômide, e aí isso já pode deixar o trabalho um pouquinho mais específico, né? E a gente consegue detalhar um pouquinho mais as diferenças entre o grupo ali, dentro do grupo. Mas vale a pena trabalhar com família, sim. Se você quer trabalhar com esses índices de diversidade de integridade biótica, família e monitoramento, família é legal. Ok. Agora, é possível encontrar no mesmo local quironômide e oligos, e também plecóptera, efemeróptera e tricóptera na mesma abundância? Ou sempre vai ter um grupo que terá mais local e nos bioindicadores de qualidade do local? Entendeu? Sim, a gente encontra. Normalmente, tiro vai estar ali um pouquinho sempre a mais, tá? Sempre. Porque o grupo ali apresenta ali uma grande taxa de reprodução, né? Só que se a gente encontrar uma boa proporção também desses outros grupos mais sensíveis, e aí tem quironômide, tem oligoqueta, isso vai estar indicando para a gente ali realmente que as condições daquele local são adequadas. Porque quironômide e oligoqueta não é que porque eles só aparecem, eles se beneficiam com locais menos oxigenados, que eles não vão se dar bem também em ambientes bem oxigenados, também vão estar lá. Né? Para eles, meio que independe ali as condições, eles topam tudo, né? Vamos considerar assim. Dentro do grupo podem existir, né? Dentro de quironômide existem espécies mais sensíveis, então nem sempre, né, indica realmente que o ambiente está poluído. Então, sim, o desejável é exatamente essa comunidade que... mas é difícil encontrar. Que vocês descreveram ali na pergunta. É a gente encontrar essa comunidade rica e com uma alta estabilidade ali entre os organismos, né? Alta diversidade, consequentemente. Então, podemos encontrar Lepidoptera no bioma Caatinga? Nossa, eu não conheço, nunca fiz a amostragem na Caatinga para poder responder essa pergunta. Eu não sei dizer. E, na verdade, também a gente tem um problema em relação à falta de estudos daquela região, tá, gente? Eu lembro que há uns anos atrás, a gente fez o nosso trabalho foi o pioneiro na parte de macroinvertebrados, lá, por exemplo, do Piauí. Né? Não existia trabalho com macroinvertebrado no Piauí. O nosso foi um dos primeiros assim, do estado. Foi assim, então a gente tem alguns locais ali do nosso país ainda que são fracos em questão de número de trabalhos para a gente poder se basear, para poder ter uma ideia da diversidade que ocorre nesses locais. Tá? Então, eu realmente não sei se pode ser encontrado, não sei como que é. Lepidoptera, no geral, é bem difícil de ser encontrado. Assim, as larvas nós encontramos poucas. Né? Mais em riacho, assim, elas ocorrem mais.
Mas realmente eu tenho que pesquisar um pouquinho da Caatinga. Eu não lembro de estudos específicos, assim, que trazem no grupo. Aí, esse foi um comentário que surgiu no chat, que é: mantemos a criação de neurópteros no laboratório. Nossa, que legal. Muito legal. É daqui da UEM? É, da onde que é o Bruno Vinícius? Bruno Vinícius, da onde você é? Nossa, mas bem interessante. A gente até ia tentar criar tricóptero, né? A gente tentou alguns organismos, lembra? Uhum. Mas é bem difícil mesmo essas criações. Quironômide, já o Quirônomos, é mais tranquilo. Agora, esses organismos um pouco mais sensíveis são mais difíceis de criar. Ok, então. Sobre os quinos e os oligos, eles auxiliam na bioturbação de liberação de nutrientes dos bens para a coluna da água? Eles podem interferir no processo de eutrofização? Isso acho que ele fez a afirmação, né? Que eles realmente auxiliam, né, nesse processo que é chamado de bioturbação, que é a liberação, né, nesse processo aí de revolvimento do substrato. Eles conseguem liberar nutrientes para a coluna d'água. Agora, ele pergunta se isso interfere no processo de eutrofização. Bom, quando a gente fala de ambiente, pequeno ambiente, a gente realmente eles podem interferir nesse processo, porque o revolvimento aí vai ser muito intenso. Só que, normalmente, esses organismos não são suficientes para liberar tanto nutriente na água para chegar a causar uma eutrofização significativa, né? Levar um ambiente a mudar o estágio de eutrofização dele, ali, né? O status de eutrofização dele para virar eutrófico, supereutrófico. Então, eles auxiliam, o papel deles é mais auxiliar aí nesse levantamento desses materiais, desses nutrientes que estão ali no substrato, só que eu nunca ouvi falar de que eles realmente pudessem causar eutrofização no ambiente. Ok, então a gente... Depende de ralo muito pequeno, talvez eles possam interferir dessa forma. Mas em ambientes assim maiores, eu acredito que tem que ter fatores externos mesmo. É mais assim a entrada desses efluentes externos aí liberando realmente uma grande quantidade de oxigênio, de nutrientes nessa água, causando aí todo o desencadear aí da eutrofização, né? Os processos. Agora, vamos... A gente pincelou só... Ai, desculpa. A gente pincelou alguns... A última pergunta agora. Neurópteros urbanos também podem ser um indicativo de que há esponjas em algum riacho próximo? Neurópteros urbanos. Você fala os adultos? Pode ser. Eu acho que as larvas, elas são todas... não sei se existe larva de neuróptera terrestre. E agora? Eu também desconheço. E se tem esponjas, tem algum estudo mostrando esponjas aqui nos riachos próximos, acredito que não tenha, né, nenhum estudo. Na verdade, tem que... O Marcelo, onde foram os estudos? Foram em Porto Rico? Não, foi no estado de São Paulo. Em São Paulo. A gente desconhece. É que eu não sei o que o Vini quis dizer com neurópteros urbanos, se são os adultos. Então, se é o adulto, tem que ver se a larva deles era aquática. Se a larva era aquática, tem que ver que espécie é. Se a larva era aquática, muito provavelmente, porque a gente, todas as larvas de neuróptera que a gente encontra no ambiente aquático, elas têm essa característica de serem parasitas das esponjas de água doce. Então, sim. Então, era a nossa última pergunta, né? Então, a gente vai encerrando por aqui. Queria mais uma vez agradecer a todos e agradecer as meninas por terem participado hoje aqui com a gente. E eu queria falar para o pessoal, sigam a gente nas redes sociais e se inscrevam no canal para estar acompanhando a gente. A gente ainda tem mais alguns dias de palestras e um mini curso, então vai estar bem legal. E muito obrigada a todos. A gente gostaria de agradecer também a oportunidade que a Laba
proporcionou para a gente. Obrigada pelo convite. Obrigada pelas meninas aí que deram todo apoio para a gente, suporte. Parabéns pela organização. Parabéns pela organização. Muito, muito legal, parabéns mesmo. E obrigada, Dai, pelo convite, né? Sim, e aí a gente nos convidou, professor Hugo, né? Parabéns também. E a gente está aberto aí, a pessoa querer entrar em contato, querer trabalhar com macrivertebrados bentônicos, a gente está aberto aí. Só pedir para a professora Evanilde, né, estágio aqui no laboratório para a nossa orientação. E é isso, gente. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho, gostar e se apaixonar um pouquinho por esse grupo que a gente é apaixonado. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho com vocês. Obrigada. Só elogio. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.